essa intenção do delegado-geral foi, por determinação do governador, foi de tentar diminuir os casos suspeitos de mortes praticadas por policiais militares em confrontos. Esses bandidos são muito burros, né? O cara tá sozinho no carro, às vezes o moleque pegou o carro para dar uma 8, volta, 10 policiais que é uma coisa perseguindo. que já se fez muito, uma coisa mais de brincadeira do que coisa. Aí é cercado pela polícia, aí ele leva... Então, eu acho engraçado assim, ele Os tiros são certeiros. E o tiro é na nuca, sabe? O cara estava ajoelhado. Isso é a prova forense, né? E aí o cara... Mas eles são absolvidos por quê? Porque quem julga... Meu querido, nós somos amigos aqui. Se a gente vai julgar um ao outro, a gente vai sempre dar um jeito de procurar defender o amigo. Você não pode ter o julgamento da polícia militar. Primeiro que a polícia militar tinha que ter acabado. Tem que ter uma polícia Única. Integrada, trabalhando concordo. junto aí. O cara da polícia civil pra cá, o cara da polícia... De vez em quando, inclusive, eles se pegam, né? É a coisa mais ridícula e mais absurda que pode acontecer, como aconteceu naquela pretensa invasão do Palácio dos Bandeirantes, em que a polícia civil se enfrentou com a polícia militar. Quer dizer, isso aí já era uma coisa tão grave, até muito mais grave do que nós estamos discutindo aqui. Porque o Estado deixa de ter controle sobre aquilo que ele mais deveria ter controle. E volta para aquela questão, deixa de fazer aquilo que ele deveria, que é dar segurança ao cidadão. Não é só segurança, né? Tudo, não é tudo, nada. Mas, então, a gente vive uma democracia de voltando fachada. um pouquinho ao nosso tema aqui. Então, assim, existe uma ideia de que necessariamente mais armas são clara evidência que haverá mais crimes ou mais homicídios. E isso não passa nem perto da verdade. Então, assim, a gente tem exemplos fora, como, por exemplo, Finlândia, que tem uma quantidade gigantesca de armas, Suíça, o próprio Estados Unidos, né, os Estados Unidos tem 270 milhões de armas na mão da população, vem caindo agora a criminalidade faz 10 anos, ele atinge agora uma criminalidade que ele tinha na década de 60, né, com 5 homicídios só por 100 mil habitantes. O Brasil, com 4 milhões de armas legais no máximo, tá, que é o que a gente tem, armas legais, né, a gente tem 27 homicídios por habitante. Mas aí o pessoal fala assim, mas quando você diz homicídios por habitante, não são homicídios por arma de fogo necessariamente. Não necessariamente. Maceió, por exemplo, 50% dos homicídios são com faca. Né? Ou outro tipo de peixeira. Famosa peixeira. Famosa peixeira. Que o pessoal que veio de lá e estava acostumado com peixeira que tem a facilidade de comprar arma. E olha só, né? E aí, mas é outra cultura, não dá para comparar a Suíça, não dá para comparar Estados Unidos. Legal, mas aí a gente pega dados brasileiros, tá? Saiu hoje no jornal O Globo, tá? Um jornalista chamado Guilherme Roig, ele fez um comparativo dos estados por armas registradas, armas legais e número de homicídios. E ele foi categórico. Estados brasileiros com menos armas legais têm mais homicídios. Então, estados como, por exemplo, Pernambuco, Bahia, Ceará, Sergipe, Maranhão, tem pouquíssimas armas registradas, que vende pouquíssimas armas, tem pouquíssimas lojas, tem muito mais homicídios do que Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que tem uma cultura maior e muito mais armas de fogo. Mas aí você falou, é extremamente importante aquilo que para esses dados o que o Gregos falou, o seguinte, se você tem um cidadão que está dentro da sua casa e atira no ladrão em legítima defesa, vai como estatística para homicídio, sim. É homicídio. Diferentemente do caso dos policiais, que vai como resistência, seguido de morte, etc. Esse caso do cidadão que agiu em legítima defesa, embora para fins de estatística seja registrado e computado como homicídio, não é um caso de homicídio da forma como nós estamos, ou como estão as pessoas que são a favor do desarmamento, estão querendo computar. Aquilo foi uma ação em legítima defesa. Por exemplo, nós estamos falando de caso de latrocínio, nós estamos falando de caso do uso da arma numa briga de trânsito, etc. Esse caso, sim, nós computaríamos como um homicídio, não uma legítima defesa. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele divide isso. Né? Quando há uso legítimo da força, não entra como estatística criminal, porque não é crime. E uma outra estatística que não se tem, na verdade eu estou lembrando desse fato, desde 2005, quando veio um promotor aqui, o Demetrios, ele diz o seguinte: cadê a estatística das pessoas que impedem o crime com o uso de uma arma sem produzir nenhuma lesão? Ou seja, o cidadão se aproxima para assaltar, etc., é feito um disparo de advertência, como ele disse, ou é dado um tiro para o chão, ou apenas mostrando a arma, o ladrão sai correndo.
Ele sabe aproveitar, porque tem muita gente... desarmado. Não, às vezes ele assalta com uma arma de brinquedo. Ele assalta com uma arma... Não, mas ele assalta com uma arma de brinquedo, por exemplo. Com faca é diferente. Não, mas você evitou. O cara que te assalta com uma arma de brinquedo, mas você... a pessoa não sabe se ele está com uma arma de brinquedo. Eu sei, mas eu estou dizendo o seguinte, um crime foi evitado. Por quê? Porque você tinha uma arma para se defender e esse crime foi evitado. Não existe estatística disso. Por quê? O crime se registra em ocorrência. Eu posso te falar uma coisa? Pode, fica à vontade. Estou vendo a aflição do Marcelo aqui. Tá bombando. Será que não dá para ver alguma opinião? Não, o que a gente está preocupado é o seguinte, tem um comercial. Algum de vocês sabe parar o chat que não para de pular? Não, já parei. Então Eu já parei o chat. É o seguinte, gente, deixa eu só te falar. A gente está com muita, graças a Deus, a gente está com muita informação, muita opinião, muita pergunta também. Nós vamos fazer um intervalo rápido, em 3 minutos, então, no Dias da Terra. A gente volta e na volta, a primeira coisa, antes de passar para os convidados, eu vou ler as informações aqui de vocês. Então vamos lá. Então, um intervalo rápido, daqui a pouco, mais opinião livre para você. Muito bem, e nós voltamos com a nossa opinião livre ao vivo aqui na OTV. Vamos lá, gente. Eu estava dizendo no comercial que a gente tem que começar o programa vamos ler. na segunda-feira e terminar na sexta, porque é complicado. Vamos lá. Paulo, o sistema é o sistema todo. O Jorge Damos passou aqui algumas informações. Marta Alves, se fosse algo sério, se de fato desarmassem todo mundo e impedissem a entrada de armas no Brasil, eu seria a favor. Infelizmente, isso não acontecerá. Alguns políticos desocupados, corruptos, demagogos, pegarão carona e em mais um caso bárbaro de violência para ocupar espaço na mídia. Jorge Damos, de onde saíram estes que são a favor, no caso aqui, a favor de desarmar o cidadão de bem? Viviane São Paulo, porque em Dubai o índice de criminalidade é tão pequeno? Se roubar, por exemplo, corta-se a mão e isso funciona muito bem. Neto Palma, então vamos proibir os carros. Quem mais aqui? O Neto ele vem com esse argumento toda vez. Até nesse programa você vê com o argumento do carro, né? Mas tá certo, o rapaz não atropelou os ciclistas lá? Você vai tirar os carros, vai proibir a propriedade de carro agora? Mas ele estava com uma arma na mão, né? No carro é uma arma. O Christopher, a vontade do povo, quase 64%, é soberana. Dessa forma, falar em desarmamento não consiste em violação ao Estado democrático de direito. Uma pergunta aqui do Amarante, na Declaração dos Direitos Humanos. Pelo amor de Deus. Era 70% contra, de repente virou 64%. Amarante. Lógico que a população não tinha informação. Imagina, Amarante. Foi uma campanha insidiosa. Amarante, vamos lá. Amarante, na Declaração dos Direitos Humanos atual, de acordo com a ONU, é legítimo o uso de força letal com o objetivo de legítima defesa. O Doberman diz assim que o povo já está desarmado. Com esse nome não podia falar outra coisa. Vamos lá, quem mais aqui? Ronaldo estava meio chateado com a gente, que a gente não viu. Ronaldo, volta aí, manda a sua pergunta de novo, por favor. Agora a gente está conseguindo. Vamos lá. Fernanda, pessoal, realidades diferentes que não devem ser comparadas. Na Suíça, a educação de base dura 3 a 4 anos ou mais. Tudo bem, mas aí nós estamos resolvendo o problema a médio prazo, a longo prazo. Tem que começar em algum dia, gente. Só responder para a Fernanda. Fernanda, eu acabei de dar aqui um comparativo com regiões do Brasil. Né? Sim, mas eu concordo também que tem que começar algum dia. Eu concordo que tem que começar algum dia. Agora, você não pode começar uma coisa que necessariamente vai demorar um tempo e você deixar desprotegido do lado mais fraco. Você tira a arma e vamos investir na educação. Tem que investir na educação, sem dúvida. Mas vou desarmar. Eu coloquei uma tese aqui que é você desarma, mas ao mesmo tempo vai fazer uma lei onde o sujeito for pego com uma arma, seja ele bandido. Mas já existe a lei. Existe. Não, peraí, você coloca, você é um bacharel, coloca um bandido, se te pagar, você coloca ele em mesa do tapão na cadeia. Não. Olha só. Não me meça com a sua régua. Olha só. Não me meça com a sua régua. Eu meço a régua que eu leio todo dia no jornal. E desde quando você pode falar de mim? Não, eu tô falando você, eu tô colocando como profissão, não tô colocando de você como pessoa. Não é todo advogado que é advogado de bandido. Isso não é assim.
Tem muito... Isso é ofensivo. Então, porque... Não, ofensivo Isso não. é ofensivo, sim. Eu vejo advogado mentindo. Tá saindo eu já vi jornal. jornalista mentindo, eu já Claro, vi médico então, matando. Mas e aí? Como é que você coloca uma pessoa que tá... o cara foi pego, ela telefonou do cemitério dizendo assim, o cara deu um tiro, tem gravação e tudo. E a culpa é que... E o advogado do cara vai falar que do policial que ele agiu em legítima defesa. O problema não é meu, o problema é desse advogado. Eu não sou advogado. Não, eu tô falando no sentido da profissão. Tô falando de você, eu te conheci hoje aqui, como é que eu vou falar? Mas mesmo se você colocar um defensor público, o defensor público pode alegar a melhor tese para o cliente dele. Alguém tem que fazer a defesa desse cidadão. Alguém tem que fazer a defesa. E se a teoria invocada pelo profissional do direito for uma teoria absurda, o juiz é obrigado a declarar o réu indefeso. Então, ou o advogado ou o defensor público que adota uma linha de defesa para um cliente, essa linha tem que ter um mínimo de coerência jurídica, seja ela qual for. Seja ela qual for. Se não o juiz decreta, olha, você está indefeso. Vou te citar um caso acontecido, vou citar o nome, Clécio Ribeiro. Sim. Advogado brilhante no júri, inclusive. Ele era assistente de acusação, ele pediu para o juiz declarar o réu indefeso. Nesse caso, ele estava acusando o réu. Um caso, o cidadão morreu foi assassinado com 25 machadadas e a defesa queria alegar legítima defesa com 25 machadadas. Isso é uma tese absurda para o júri. Ninguém age em legítima defesa com 25 machadadas. Dependendo da retórica do defensor, do advogado, eu acho que ele vê absolvições absurdas. Não, mas com 25 machadadas o juiz declarou o réu indefeso. Agora tem situações, por exemplo... A gente teve casos recentes aí... A gente fala muito... a gente está falando muito aqui sobre desarmamento, tudo bem, na minha opinião, depois eu falo. Mas o Ronald está falando o seguinte, e se as crianças fossem mortas a facadas, de quem seria? Ou explodirem o prédio. Ele tanto tinha premeditado que... E se ele explodisse o prédio? E se ele explodisse o prédio? Um mês antes... 8 pessoas... E se ele explodisse o prédio? Um mês antes dele fazer o que ele fez, ele tentou entrar numa escola próxima. Mas nós já falamos sobre isso. Mas, se você tentasse entrar nessa escola e se você tivesse um surto... Ele não conseguiu, mas... E se você tentasse entrar aqui na Altivis, não conseguiu o quê? Ele foi lá para matar essas crianças? Alguém viu ele com 2 armas? Seria muito mais difícil. Ele ficou com medo uma bomba. Só para rebater uma bomba, é que o Marcelo... pegava 20 litros de gasolina e incendiava o primeiro... Mas não é isso. É que o Marcelo está desde as 7 da noite, eu vou rebater essa posição, com essa teoria de que ele foi visto numa outra escola um mês antes. Alguém viu ele com 2 armas? Essa pessoa que viu ele nessa outra escola com 2 armas é a culpada por tudo isso, porque não chamou a polícia. Não tem essa informação, não. Então, é isso que eu estou dizendo. Realmente eu não tenho. Você não tem, divulga? Não. Essa informação dele ter outra arma... Então, qual é a relação que tem ele entrar numa escola? Se ele entrou numa padaria um mês atrás, então ele ia matar a pessoa da padaria? Não. Ele entrou com o mesmo argumento, é isso que eu estou dizendo. Não que ele poderia não estar armado, mas ele entrou com o mesmo argumento. Eu acho que só isso, não que ele fosse fazer. Eu acho que esse caso a gente tem que tirar fora do assunto. Sim, tem que tirar fora. Independente da arma que tirar fora, sem dúvida. Ele ia matar e acabou. Sem dúvida. Bomba com gasolina. Tá fora. Acho que você falou bem. Não é segurança pública, é saúde e sistema de ensino falho.